Eu quero dizer-vos que na nossa região de Porto Alegre para baixo, toda esta zona era de grandes lavradores e ainda continua sendo, e vivíamos no monte, como aliás muitos pobres viviam, porque eram criados e estavam lá 24 horas por dia e 30 dias por mês e 365 dias por ano. Então nós vinhamos à freguesia a aviar e vinhamos quando havia principalmente casamentos, que éramos convidados para os casamentos dos familiares e vinhamos aos casamentos. E então, nessa altura, havia para comer a sopa de sarapatela e fazia-se o assado, era das pernas de cabra, porque normalmente os pais das noivas e os pais dos noivos iam aos lavradores que tinham as cabras, as cabradas, e depois nessas cabradas havia aquelas se calhar mais velhas ou que tivesse levado caminho uma teta que não podia criar os dois chibinhos, e ou depois eles deitavam fora, que chamavam por fogo. E as pessoas iam comprar esses animais que não eram ruins, mas que eram de alguma maneira semenos do que os que estavam em alta produção. E então comprava-se as cabras e fazia-se esse dito almoço e esse dito jantar. E depois, no dia do casamento, faziam um ramo em que tinham um cesto antigo da costura, com um pano de renda por cima, e era cheio de bolos. E havia outro cesto igual, com outro pano parecido. Levava uma garrafa de vinho e menos bolos em volta. E depois o que é que acontecia? Quando os noivos saíam da igreja de Santiago, que iam para a Ura, porque era tudo a pé, e havia a corrida do ramo. E depois os rapazes corriam muito, faziam a corrida para ganhar o ramo. Entretanto, e depois as raparigas à mesa e os rapazes cantavam cantigas. Por exemplo, assim: ó noiva, já te casastes, já lá tens o teu bom dia. Deus queira que sempre digas que tenhas muita alegria. Deus queira que sempre tenhas de dizer muita alegria. Ó noiva, já te casastes, já lá tens o teu bom dia. E então fazia o assado das pernas das cabras, que eram temperados com bastante cebola e alho, com loureiro, com colorau e com vinho branco. E eram assados, não eram assados no forno, eram assados em grandes caçarolas de barro ou lume. E depois, quando queriam que ele alourasse, primeiro a carne tinha que cozinhar, porque por vezes até era rija, tinha que cozinhar para ficar comestível, né? Para não ficar crua, para não ficar rija. Depois de estar isso feito, tinha uns testos para a vasilha, ou de barro, e depois já mais adiante até de lata, e punham por cima, e aquilo era todo muito tapadinho, e punham brasas de azinho por cima para aquecer o testo, para fazer o assado, para ficar alourado, está bem? Aqui estamos nós em São Julião, na Serra de São Mamede, no coração da Serra de São Mamede, com um borrego do Nordeste Alentejano, IGP, conhecido por pastar aqui nestes campos, nesta paisagem encantadora que tem à volta, e que vamos cozinhar da forma que nós temos mais hábito aqui na Serra, que é com o pimentão, que é com a salsa, com as ervas aromáticas, usando o azeite biológico do Esporão, usando alguns frutos desta época, um pouco de castanhas, um pouco de medronho, que já fomos apanhar, alecrim, salsa, pão, e começamos então por temperar o borrego com um pouco de sal marinho, um pouco de pimenta, não muito, pimenta preta moída, e como diriam as nossas senhoras, um pouco de pimentão, portanto, este aqui é um colorau, feito aqui em Porto Alegre. Nós não vamos nos preocupar muito em esfregar, vamos só preocupar em introduzir os ingredientes,
porque como o borrego vai ser depois enrolado, todos estes ingredientes vão ficar misturados aqui dentro. Vamos cortar alho em pequenas tiras, que vamos colocar aqui dentro. Este borrego, eu acho que vai muito bem com o vinho que nós escolhemos para o efeito, que por acaso não é um tinto, que é um branco, um Private Selection do Esporão de 2014, que é um vinho com madeira, que é um vinho com muita complexidade, é um vinho para pratos mais robustos. Aqui temos umas cebolas, seria outra receita, que são umas cebolas marinadas em vinagre, quase como uns picles. Vamos colocar as cebolas partidas bem no centro, dar o sabor aqui na parte dos lombinhos. Vamos colocar um pouco de miolo de pão, um pão alentejano, aqui mais ou menos migado aqui dentro. E passamos então à nossa as ervas aromáticas. Vamos usar essencialmente um bom molho de salsa, as nossas castanhas e finalmente os medronhos, que foram apanhados agora mesmo, portanto estão molinhos. Como nós falamos com as senhoras, não é muito habitual usar-se fruta nos pratos de borrego, mas também a cozinha que nós fazemos hoje em dia não é tanto uma cozinha como a cozinha que elas faziam quando se referiam aos pratos que cozinhavam. Esta ótica hoje em dia de nós nos fazermos uma cozinha mais refinada, naquele tempo era bom que houvesse comida, quanto mais cozinha refinada, né? Temos o nosso recheio terminado. Vamos então, neste ponto, colocar o azeite. O azeite nunca é demais. Podemos colocar azeite abundantemente. Agora vamos fechar e vamos atar um pouco e depois vamos colocar umas batatinhas novas à volta, umas cebolinhas, nossa cama de cebolas, as batatinhas aqui à volta. Vamos pôr um pouco de sal, um pouco de azeite. Vamos usar mais umas cebolas, uns picles, digamos assim. Este vinagre desta cebola é que vai dar aqui a magia ao borrego. Então vamos meter um pouco de colorau por cima, um pouco de sal, e mais azeite. Vamos então colocar o borrego no forno. Já temos o nosso borrego recheado, que está, como podem ouvir, bem crocante. E teve 1h30 no forno de lenha. E agora o que gostamos sempre de ver é como é que ficou este recheio. Está, penso que fantástico.